É algo muito bem construído, né, que para você poder ser líder, você precisa ter uma equipe para liderar. Eu não consigo ser líder se eu não tiver uma equipe. E pensando nisso, eu trouxe essa aula, eu montei essa pequena aula para que você possa entender como construir uma equipe de sucesso. O primeiro ponto que a equipe ela é uma construção de quê? De indivíduos, né? Então eu preciso ter indivíduos para que eu possa conseguir ter uma boa equipe. Então, se eu não tenho pessoas, né, do meu lado, por assim dizer, eu não tenho uma equipe. Uma equipe é formada por um conjunto de pessoas. E aí, fala assim, mas quantas pessoas eu preciso ter dentro de uma equipe para poder funcionar? Tudo depende da necessidade da empresa, tudo depende da necessidade do negócio. Mas vamos colocar, né, nesse exemplo aqui, para a gente poder fazer bem bonito, a gente vai colocar uma equipe de 5 pessoas. Aonde o primeiro integrante dessa equipe é você, o líder. O líder ele faz parte da equipe. O líder nunca vai ser um cara que vai estar do lado de fora. O líder nunca vai ser um cara que não vai estar dentro da equipe. O líder ele é parte integrante fundamental da equipe. E aí nós temos o integrante 1, depois nós temos o integrante 2, nós temos o integrante 3 e nós temos o integrante 4. Qual que é o interessante, por exemplo, de uma equipe? Primeiro ponto, tá? E eu vou deixar isso muito bem claro para ti. Como que eu monto uma equipe? Primeiro de tudo, eu tenho que pensar na cultura. Por que eu tenho que pensar na cultura? Porque é o seguinte, imagine só que quando você chama uma pessoa para trabalhar junto contigo, é como se fosse um casamento. Né? Você está trazendo uma pessoa que vai viver muito tempo do seu lado e você precisa que essa pessoa ela aceite fazer as coisas do jeito que você quer que elas sejam feitas. Então, cultura é aquilo que a gente observa, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente tem com a experiência, aquilo que a gente respeita. Então a cultura ela é muito forte, como por exemplo, né? Se eu tenho dentro da minha empresa a cultura de trabalhar finais de semana, eu preciso ter uma pessoa do meu lado que gosta de trabalhar os finais de semana também. Porque se ele não concorda com a cultura empregada da minha equipe, ele não vai executar. Ou se ele executar, ele vai executar mal. Dessa forma, ele vai ou ter uma vida útil dentro da minha equipe muito pouca, ou ele vai me causar dor de cabeça. Um grande exemplo disso, por exemplo, são aquelas pessoas que têm a cultura, né, a empresa tem a cultura de que as pessoas façam horas extras, né, elas vão fazer horas extras para que elas possam produzir mais. E aí a pessoa ela não aceita isso, ela não engole isso, ela acha que que o ser humano tem que trabalhar somente 8 horas por dia e acabou. Qual que é o grande problema disso? Que ela vai ser essa pessoa que só vai trabalhar 8 horas por dia e acabou. E caso ela trabalhe muito mais, ela vai reclamar, ela vai fazer a cabeça dos outros para que os outros entendam que é errado também e tudo mais, e vai ser aquela velha questão difícil. Então, quando eu vou montar uma pessoa, montar uma equipe, eu tenho que ver o que eu prezo culturalmente. Falando aí, né, de cultura política, cultura social, cultura, hábitos, né? Por exemplo, às vezes eu quero uma pessoa na minha equipe que esteja em constante evolução. Então, eu quero uma pessoa que estude, eu quero uma pessoa que esteja em constante inovação de processos e tudo mais. Então, eu preciso ter pessoas que queiram estudar. Dessa forma, na minha cultura, eu quero culturalmente bem forte na minha equipe, pessoas que queiram estudar. Outro ponto muito importante, né, dentro aí da questão de como escolher pessoas para a equipe, está na questão de como que eu faço, né, a interdisciplinaridade. Né? As pessoas dentro de uma equipe, elas precisam ser interdisciplinadas. O que isso significa? Essas pessoas, elas precisam ter capacidade de fazer várias coisas. Eu não posso ter uma pessoa especialista só em uma coisa. Quando a gente trabalha em equipe, um complementa o outro, né? Eu penso o seguinte, que esse cara aqui, que esse número 1 falha, né? O que ele está falhando, esse segundo aqui ele tem que vir completando e por assim por diante. Então eu nunca vou tratar de contratar para minha equipe pessoas iguais, pessoas que pensam iguais ou pessoas que agem iguais. Eu preciso justamente de diferentes facetas. Então, de nada adianta eu ter várias pessoas que vão concordar com tudo. Eu preciso ter justamente essa disparidade onde uma tem um pensamento, o outro tem o outro, para que assim a gente consiga ter uma interdisciplinaridade e aí as pessoas consigam completar umas com as outras, para que a gente possa realmente ter aí uma boa equipe. Eu poderia falar aqui questões de experiências, questões de
né, outros pontos que podem fazer você selecionar a equipe, mas isso é recrutamento e seleção, não tem ao caso a ver aqui com esse curso. Esse curso, essa aula é mais voltada realmente de como montar uma equipe vencedora. Eu posso falar que para uma equipe vencedora, esses caras precisam ser os especialistas? Depende muito do negócio. Você pode precisar de caras especialistas, mas você tem que dois pontos principais que tem que ter, não importa o conhecimento que essa pessoa tem, ela tem que ter a cultura que bate com a tua, uma cultura muito forte, que seja igual à tua ou da tua empresa, e tem que também ter o conceito de interdisciplinaridade. Ela precisa entender que ela está ali, ela não vai fazer uma coisa só, ela vai precisar te ajudar e fazer várias outras coisas, para que assim consigam crescer de maneira sustentável, beleza? Falando um pouquinho aqui do formato de equipes, né? Aqui uma ideia que a gente pode dar, eu dou isso nas minhas consultorias de gestão de pessoas, é que como que tu forma equipes vencedoras, tá? Imagine só que tu é o líder, eu vou até tirar o líder daqui, tu é o líder, tu tá aqui, tá? Vamos colocar, deixa eu diminuir aqui a galera. Então você é o líder de toda essa equipe. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Essa equipe aqui. Deixa eu diminuir aqui. Opa. Então, você sendo líder, qual que é o principal efeito que você precisa? Você precisa liderar. E muitas das vezes, se tu parar para pensar, a equipe, ela trabalha sozinha. Se tu conseguiu trazer pessoas de interdisciplinaridades, a equipe vai estar atuando sozinha e você vai ter aqui em cima. Só que acontece o seguinte, isso aqui vale muito para empresas que querem crescer, empresas que querem atribuir mais equipes, querem produzir muito mais. O líder, no momento que ele está aqui, mas ele pode estar aqui em cima. Imagine que hoje eu estou liderando 4 pessoas. Então aqui tem um exemplo de 4 pessoas. E eu estou conseguindo produzir, essas pessoas elas estão ficando sobrecarregadas. Eu vou ter que jogar um para líder para que eu possa ter, né, a cultura normalmente, o pessoal pensa nisso. Né? Então o que eu faço? Eu atribuo um outro líder aqui, né, atribuo um outro líder e eu crio, né, pego aqui, por exemplo, e crio outras pessoas aqui. Ó. Aí eu vou ter 2 equipes. Vou ter 2 equipes. Tradicionalmente as pessoas fazem isso. E não é errado, né? As empresas elas fazem isso e tudo mais. Né? Eu vou separar aqui uma equipe e aqui uma outra equipe. Então, geralmente as pessoas fazem isso, as empresas fazem isso. Só que o grande ponto que eu trago é uma visão diferente. Para que eu vou trabalhar dessa forma se eu posso liderar uma equipe? E em vez de eu atribuir um líder, eu atribuo um chefe de clã. Eu gosto de chamar o cara de chefe de clã. O que é o chefe de clã? Imagine só que esse carinha aqui, eu tenho um chefe de clã e ele vai vir para cá. Qual que é a ideia do chefe de clã? No caso, esses caras não existem aqui. Eu tiro fora. O que o chefe de clã faz? Eu crio um clã, tá? Eu crio dentro da minha equipe, eu vou subdividir ela, vou criar um clã. Esse é o clã alfa e esse é o clã beta. Eu posso até pegar e colocar nomezinhos diferentes para fazer a equipe ser mais motivada. Eu tenho o meu clã aqui. O que o meu clã faz? Ele executa as mesmas coisas. Qual que é a diferença? Qual que é o grande problema de eu liderar uma equipe? Muitas das vezes eu preciso ser um cara técnico e um cara de gestão ao mesmo tempo para que eu possa conseguir, né, para que eu consiga resolver os problemas tanto comportamentais quanto técnicos. Aí tem um problema.
eu sou muito bom na gestão, eu não preciso ser muito bom tecnicamente, eu tenho que conhecer tecnicamente as nuances das coisas, sim, mas eu posso pegar um cara que é muito bom tecnicamente e colocar ele como líder do clã. E o que ele faz como líder do clã? Toda a questão técnica, toda a questão que envolve produtividade, aumento de produção e tudo mais, esse líder do clã que se vira para resolver. E eu estou aqui na questão da liderança da gestão. Qual que é a diferença de eu colocar um líder de clã? Quando eu coloco um líder de clã, eu coloco uma pessoa que simplesmente ele assume uma responsabilidade maior do que ele tinha antes, só que a responsabilidade dele não é tanta, a cobrança dele não é tanta porque eu estou aqui no outro lado fazendo a ponte, eu estou aqui em cima dizendo, olha, eu sou o líder, tudo que tu precisar eu estou aqui, o que eu quero de ti é que tu vai e microgerencie ou talvez trabalhe um pouco mais a questão da produtividade com a galera, fazendo com que eles produzam muito mais. Posso contar contigo? Posso. Eu tenho líder. E aí, pensando nisso, né? Aí mas eu sei lá, eu quero ser mais do que isso, né? Eu quero ser mais do que isso. Eu posso subir muito mais, né? Deixa eu apagar isso aqui, copiar, vai ficar mais fácil. Eu posso subir muito mais. Eu simplesmente faço isso aqui, ó. Minha equipe está crescendo, eu preciso, né? Eu subo mais a minha liderança. Esses caras que são líderes, né? Eles podem assumir o perfil de liderança? Pode. Então eu trago eles aqui, ó. Eles se transformam agora em líderes também. Em líderes, não são mais chefes de clã. E eu coloco os chefes de clã aqui embaixo deles. E aí essa questão hierárquica aqui, ela não precisa ser verticalizada, né? Eu posso trabalhar ela horizontalizada, mas aqui eu estou colocando esse exemplo só para a gente entender. Então aqui eu tenho aqui o meu líder de clã, né? E eu tenho aqui vários líderes. Então imagine que aqui eu tenho mais os meus líderes e tudo mais. Eu sempre trabalho essa questão piramidal só para a gente entender que eu posso verticalizar as minhas questões, aumentar minha produtividade, sem necessariamente ter que ficar aumentando muito o meu quadro de pessoas. Porque imagine só, que se nesse momento eu tenho o meu líder de clã aqui, né, toda a parte de processos técnicos, ele está lidando para mim. Então, logo, esse cara técnico aqui, ele não necessariamente, esses carinhas aqui embaixo vão ter que fazer tudo, porque eu tenho um cara aqui que vai estar me ajudando, eu tenho um cara aqui que vai estar me apoiando, e aqui em cima tem um cara que me apoia emocionalmente, comportamentalmente. Então, se esse cara fazia 10 atividades por dia, na experiência que a gente tem, na experiência que eu tive, ele vai passar a produzir 50. Porque eu tiro dele, a responsabilidade dele tem que ser ele mesmo ser o técnico. Porque quando eu estou aqui, ó, por exemplo, quando eu estou aqui e eu estou liderando, eu tenho que ser o cara técnico e o cara de gestão. Só que por eu tentar ser os dois, eu não consigo fazer nenhum dos dois bem feito. Logo, isso afeta demais a forma como eles trabalham. E essas pessoas, por eu trabalhar a interdisciplinaridade, eles começam aqui a fazerem o que eles têm que fazer, mas de uma forma que eles não conseguem se autogerenciar, porque a questão do autogerenciamento, a pessoa começa a barrelar em certas coisas. É igual, tipo, 50-50. É melhor fazer 100% de uma coisa bem feita ou fazer 50% de cada coisa mal feita. Então é melhor eu focar naquilo e dar resultado. Então eu subo aqui e vem um cara que assume, olha, tipo, tu não precisa mais se preocupar com a parte técnica, tu vai só no comportamental. E carinha, tu não precisa mais ficar fazendo tal coisa, deixa comigo que esse cara aqui vai fazer, porque ele é o responsável pela parte técnica. E dessa forma a gente consegue ter uma produtividade muito maior. Beleza? Então, 2 pontos principais, cultura e interdisciplinaridade, isso tem que ser focado sempre na hora de contratar, na hora de chamar gente para a tua equipe. Na hora de eu estruturar a minha equipe, eu tenho vários formatos de hierarquia, eu tenho vários formatos de equipe que eu posso trazer. Tem aquela questão da equipe, né, que ela é um ciclo e tudo mais, isso não tem problema. Só que eu falo assim, o quanto que essas pessoas elas assumem de responsabilidade e o quanto que é benéfico que elas assumem de responsabilidade. Lembre que uma coisa é a pessoa saber fazer de tudo um pouco, a outra coisa é a pessoa estar fazendo de tudo um pouco. Nem sempre vale a pena você colocar ela para fazer de tudo. É importante que ela saiba fazer de tudo um pouco, mas não necessariamente que ela é obrigada a fazer de tudo um pouco toda hora, beleza? Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha curtido, te vejo na próxima aula e por enquanto, vamos que vamos! E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar
www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!